Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Gilcelene Andrade e o nosso tema do vídeo de hoje é vacina antirrábica humana. O que temos de novidade? Sempre surge dúvida nos profissionais na hora de prescrever o tratamento com a vacina antirrábica, se serão 2 doses, se serão 4. A gente encontra até esquema mais antigo falando de 5 doses. Então, esse ano houve uma atualização em relação às recomendações da vacina antirrábica, tanto para profilaxia pré, pós, quanto reexposição da raiva humana. Isso está bem especificado, bem detalhado nessa nota técnica número 8 de 2022, que é datada de 10 de março. Nesse vídeo, nós vamos focar na profilaxia pós-exposição, que é o que a gente mais comumente encontra na atenção primária, certo? Mas na descrição do vídeo eu vou colocar o link dessa nota técnica que vocês podem acessar e obter tudo bem detalhadamente. Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar, quem é o animal? É animal silvestre? É animal doméstico? Né? Então, sempre que for animal silvestre, inclusive aqueles domiciliados, né, que são criados pela pessoa, pela família, o acidente ele vai ser sempre classificado como grave. Foi animal silvestre, é grave. Quem são esses animais silvestres? Morcegos, de qualquer espécie, os micos, sagui, sonhim, macaco, raposa, guaxinins, coatis, gambás, capivaras, cachorro do mato, felídeo selvagem, javalis. Sendo animal silvestre, o acidente é classificado como grave. Qual a conduta nesse caso? Lavar o local com água e sabão abundantemente, iniciar o esquema profilático com soro antirrábico humano ou a imunoglobulina antirrábica humana e administrar 4 doses de vacina nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular. Então, nesse vídeo, nós vamos focar na via intramuscular, que é o mais comumente utilizado na nossa rotina. Então, a gente sempre fica com dúvida qual esquema será utilizado. A partir dessa nota técnica, ou é nada, ou são 4 doses. Não existe mais o esquema de 2 doses. Assim como o esquema de 5 doses, ele é um esquema bem mais antigo do que a nota técnica anterior. Então, esse é que já estava em desuso mesmo. Infelizmente, a gente ainda pega prescrição de colegas com 5 doses de vacina. Aí, para você explicar para o paciente que não se usa mais esse esquema de 5 doses, às vezes dá um trabalhozinho, mas dá certo. A gente mostra o protocolo e dá tudo certo. Então, acidentes com animais silvestres são considerados acidentes graves. Acidentes por animais de produção. Volta e meia pode acontecer, principalmente na zona rural. Você pegar uma pessoa com mordedura de porco, mordedura de gado, né? Na zona rural isso é bem frequente. Aqui, o acidente, né, a profilaxia vai depender do tipo de acidente. Se foi um contato indireto, a conduta é lavar com água e sabão e não é necessário vacina, tá? Se for um acidente leve, você vai lavar com água e sabão e iniciar a profilaxia da vacina com 4 doses, 0, 3, 7 e 14. Se for um acidente grave, lavar com água e sabão, iniciar a profilaxia com as 4 doses da vacina e administrar o soro, que pode ser o soro antirrábico humano ou a imunoglobulina antirrábica humana. Qual a diferença de um para o outro? O soro, ele é heterólogo, ou seja, ele é de origem animal. Então, a imunoglobulina de origem animal. Já a imunoglobulina humana antirrábica, ela é homóloga, ou seja, ela é uma imunoglobulina de origem humana. Em termos de eficácia, é a mesma. O que vai mudar é só a origem do soro, certo? A técnica de produção, né, do laboratório, enfim. Mas em termos de eficácia, é a mesma. Aí a gente se pergunta, quem são os animais de produção? A gente quer considerar animais de produção para efeitos econômicos, né? Animais de criação. Quem são eles? Os bovinos, os bubalinos, que são os búfalos, tá? Os equídeos, cavalos, né? Cavalo, égua, burro, jumento, né? No Nordeste tem muito jumento. Os caprinos, cabra, bode, os ovinos, ovelhas, né? E os suínos, que são os nossos porcos, né, de criação, ok? E agora a gente vai para o tipo de acidente que é mais comum, que é o causado por cães e gatos.
Cães e gatos, a gente sempre vai pensar, primeira coisa, no animal. Como que está esse animal no momento da agressão? No momento da agressão, o animal tinha sinais sugestivos de raiva? Se sim, se ele está com um comportamento diferente, se mudou alguma coisa, se ele está mais agressivo, está babando, está com algum sintoma diferenciado, indica-se imediatamente a profilaxia. Tá? Se ele não apresenta sinais sugestivos de raiva, a orientação é observar o animal durante 10 dias, não inicia-se inicialmente a profilaxia, somente após esse período, se apresentar-se, nesse período de 10 dias, apresentar alguma alteração no animal, ou ele adoecer, ou ele morrer, ou ele sumir, né? Aconteceu alguma coisa com o animal nesse período de 10 dias, é que se inicia a profilaxia. Então, o animal saudável no momento da agressão, observação durante 10 dias. Se não for possível observar um animal desconhecido, um cão de rua, eu estava passando num lugar bem longe de onde eu moro e foi atacado, foi mordido por um cão, um gato, enfim. Não tem como observar o animal de forma nenhuma, aí sim inicia-se o esquema dependendo da gravidade do acidente, tá? Então a primeira coisa que a gente vai pensar, cães e gatos, tá doente ou tá saudável no momento da agressão? É observável ou não é observável, certo? Então aqui a gente tem uma tabela que ela vai facilitar aqui a visualização, tá? Na nota técnica tem essa tabelinha, é interessante imprimir, deixar a mão mais próximo, né? Eu tenho um print no celular para facilitar a pesquisa. Então a gente vai focar aqui, ó, nessa segunda coluna que é cão ou gato. A terceira coluna é mamífero doméstico de interesse econômico, que foi o que eu falei um pouquinho antes, e os animais silvestres, né? Que é a última coluna. Mas nesse momento eu vou focar nessa aqui do cão ou gato, tá? Animal passível de observação durante 10 dias, sem sinais sugestivos de raiva. Aí você vai fazer, se o contato foi indireto, o tipo de exposição, tocar ou dar de comida, uma lambedura na pele íntegra, contato com pele íntegra, com secreções ou excreções do animal, lavar com água e sabão e observar o animal durante 10 dias, tá? Vamos aqui pro próximo. Se o acidente foi leve, ferimento superficial, como um arranhão, né? Uma lambedura de lesão na pele, se o animal for observável, lavar com água e sabão, não iniciar a profilaxia imediatamente, observar durante 10 dias, se permanecer saudável, não precisa vacina. Se morrer, desaparecer, apresentar raiva, aí sim é feito o esquema de 4 doses. A outra coluna, né, mais à direita, é no caso do animal que não é passível de observação, tá? Ou ele está com sinais de raiva. Você vai iniciar a profilaxia e vai lavar com água e sabão a região. Então, a profilaxia com vacina de 4 doses, 0, 3, 7, 14 dias, né? E o ferimento grave? Ferimento em mucosa, na cabeça, nas mãos, nos pés, ferimentos múltiplos, extensos em qualquer região do corpo, ferimento profundo, lambedura de lesões profundas ou mucosas, né? Ferimento causado por mamífero silvestre. Nesse caso, o animal é observável, tá? Você vai lavar com água e sabão, não vai iniciar a profilaxia. Se acontecer alguma coisa com o animal, nesse período de 10 dias, aí indica-se a vacina e um soro. Se for um animal não passível de observação, acidente grave, você vai lavar com água e sabão, iniciar a profilaxia com vacina e soro. O animal não passível de observação ou ele tem sinais de raiva, tá? Então, basicamente é esse esquema aqui, que é mais voltado, tem todas as situações aqui, né, que pode surgir, aparecer para vocês, mas é interessante focar no caso de cão e gato, como está o animal e qual foi o tipo de lesão sofrida, tá? O tipo de acidente. Observação importante quanto à vacina antirrábica humana. É utilizado o esquema de 4 doses, tá? Então, esquece o esquema de 2 doses, esquece o esquema de 5 doses, não existe mais. Só são 4 doses, tá? Ou 4 doses ou nada. Aplica-se todo o volume, que vai depender do fabricante. Pode ser meio ml, pode ser 1 ml. E a via mais utilizada na nossa rotina, na atenção primária, é a via intramuscular. No caso, indica-se o deltoide para adultos, né? E o vasto lateral da coxa para as crianças menores de 2 anos. Em relação ao soro antirrábico humano, ou a imunoglobulina humana antirrábica, deve ser administrado no dia 0, ou seja, no dia do acidente. Então, quanto antes for administrado
a imunoglobulina, o soro, melhor. Se não for possível no mesmo dia do acidente, tem que ser até o 7º dia após a aplicação da primeira dose da vacina. Então, até 7 dias o soro pode ser utilizado. Depois desse período, ele é contraindicado. Por que isso? O ideal é que o soro, como ele tem os anticorpos prontos, se o organismo já tiver produzido anticorpos, ele não vai fazer efeito, né? Então, passou desses 7 dias, aí o organismo já está produzindo anticorpos pela ação da vacina. Então, o ideal é que seja aplicado nesse período até 7 dias. Aplica-se o volume total ou o máximo possível dentro ou ao redor das lesões. Então, o soro ele é aplicado diretamente nas lesões. Quando não dá para aplicar o volume todo, você aplica o restante via intramuscular. Tá? O soro antirrábico humano calcula-se 40 unidades por quilo de peso e a imunoglobulina humana antirrábica calcula-se 20 unidades por quilo de peso. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Aqui está a nota técnica, eu vou colocar na descrição do vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like, compartilha. E aqui estão as minhas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um abraço!